Quando essa angústia qual nunca houve chegar, não adianta você querer salvar alguém, porque você vai conseguir salvar somente a si mesmo, crendo em Jesus Cristo. A minha esposa vai ter que responder por ela. Eu vou orar por ela, ela vai orar por mim, mas cada um terá que dar conta de si a Deus. Eu quero que você abra a Bíblia neste momento em Ezequiel. Ezequiel capítulo 14. E vamos ler então o verso 13 em diante. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Noé preparou uma arca para a sua família, mas cada filho teve que fazer a sua decisão de entrar ou não entrar na arca. Mas ele, como pai, preparou uma arca. Queridos, você como pai, você como mãe, você tem que preparar uma arca para a sua família. É a vida no campo. Preparar uma arca para a sua família é tirar a sua família de Babilônia, tirar a sua família de Sodoma. As grandes cidades hoje são Sodomas. E Deus quer que você prepare um lugar para a sua família. Prepare uma arca, que é a vida no campo. Tome tempo para isso. Ore por isso. Jejue. Porque aqui diz que Noé, Daniel e Jó, eles aparecem aqui como homens de Deus. E eles foram chamados de homens justos, íntegros. E qual foi a justiça de Noé? Preparar uma arca para a sua família. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele foi herdeiro da justiça porque ele foi obediente a Deus e preparou uma arca para a sua família. Nós, como pais, temos que preparar uma arca para a nossa família. A Leila e eu moramos no campo. Nós estamos ali preparando uma arca para a nossa família. Ali tem a nossa casa, ali está a casa do filho, que ainda não está lá, mas a casa já está lá, esperando o momento em que Deus vai trazê-lo. A casa da filha também está lá, esperando o momento que Deus vai trazê-la com a sua família. Eles vão ter para onde correr, eles vão ter para onde fugir. Tem que ter um lugar para onde você ir. E o campo é o lugar onde você vai plantar o seu arroz, o seu feijão, a sua mandioca, não é? O aipim, a sua batata, o seu milho, as suas frutas, as suas verduras. Tudo isso nós estamos fazendo, preparando uma arca para a nossa família. Se Noé não tivesse preparado uma arca para a sua família, a família toda teria o quê? Perecido no dilúvio. Agora, voltando, queridos, lá para Ezequiel capítulo 14, fala também de Daniel. Daniel como um homem de Deus. Qual foi o exemplo de Daniel para que Deus colocasse o nome de Noé, de Daniel e de Jó? Por que Deus colocou esses 3 homens? Noé nós já sabemos. E Daniel, por quê? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 e veja o que é que Daniel fez. Noé preparou uma arca para a sua família. E Daniel, o que é que ele fez? Daniel capítulo 1 diz aqui, verso 8. Verso 8. E Daniel assentou no seu coração, ou seja, colocou no seu coração, não se contaminar com o quê? Com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E disse aqui no verso 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes para comer e água para beber. Um regime o quê? Vegetariano. Não é só preparar uma arca para a nossa família, mas é ensinar a nossa família um regime o quê? Saudável. A reforma da saúde. Existe o livro Conselho sobre Saúde, que tem cerca de 350, quase 400 páginas. Existe o livro Conselho sobre o Regime Alimentar, que tem mais 300 e poucas páginas. Existe o livro Ciência do Bom Viver, que tem mais de 300 páginas. Existe o livro Temperança, que tem em torno de 200 páginas.
Existe o livro Medicina e Salvação. Queridos, todos estes livros são chamados de reforma da saúde, que é exatamente o que Daniel fez. E o que nós, pais, o que nós, como povo de Deus, estamos fazendo com esses livros que falam sobre a reforma da saúde? Deus colocou como exemplo aqui Noé, que preparou uma arca para a sua família. Deus colocou como exemplo Daniel, que colocou no coração, na sua mente, não se contaminar com a Coca-Cola do mundo, com as carnes do mundo, mas comer aquilo que Deus faz com que a terra produza: sementes, frutas, verduras, castanhas, nozes, cereais integrais, água em abundância. Agora, queridos, aqui fala também em Ezequiel capítulo 14, o nome de outro homem. Abra sua Bíblia. Em Ezequiel capítulo 14, verso 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, nem filho e nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Qual foi a justiça de Noé? Preparar uma arca para a família. Qual foi a justiça de Daniel? Ensinar a sua família o que é a reforma da saúde. E qual foi a justiça de Jó? Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 e o verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Desviava-se do mal. Mas o que mais ele fazia? E aqui diz o verso 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada. O que Jó fazia? Santificava a família, consagrava a sua família a Deus. Não é cada filho viver do jeito que quer viver. Se ele tem pai, ele tem mãe, eles têm quem jejua por eles. Eles têm quem os santifica, quem os consagra a Deus. Porque isso era o que Jó fazia com seus filhos. Levantava de madrugada, e aqui diz o quê? E oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Queridos, eles são exemplos do que nós deveríamos fazer pelos nossos filhos. Orar e jejuar por eles, dedicá-los a Deus, consagrar nossa família a Deus. Quando vier esta angústia qual nunca houve, nós precisamos imitar o exemplo de Noé, de Daniel e de Jó. Preparar uma arca para a nossa família, a vida no campo, uma reforma de saúde para que o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, e consagrar de manhã e à noite nossos filhos a Deus, para que quando Jesus voltar, nós possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor nos deu.